E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, depois de um longo inverno, estou de volta aqui no Brasil e também de volta a produzir conteúdo aqui para o YouTube. Vou dar continuidade às partidas explicativas, muita gente pediu aí para voltar com esse conteúdo. E quem sabe aí ao longo da semana eu vou trabalhando aí as partidas das Olimpíadas, de tudo que aconteceu na Europa. Então, vamos ver quem que teremos aí hoje aqui no chess.com. É ritmo de 10 minutos, eu tô com um rating atual de 2.319 e veremos aí quem será o nosso adversário. Alexandre Bezerra, um brazuca. Bom, ele jogou peão rei, vou jogar C5. A famosa dragão. Será que ele vai jogar... ele abriu mesmo, tomou. Cavalo F6. Cavalo C3. Eu vou jogar G6, a dragão, mas eu vou jogar uma dragão diferente, que eu vou mostrar para vocês. Para quem gosta de acompanhar, né, o Divis, que é o Davi Martins do Chess 24 espanhol, ele joga uma espécie de dragão diferente, né? Aqui a dragão pura seria bispo G7, né? Segue super normal. Mas ele jogou bispo E2. Se eu jogar, por exemplo, o bispo G7, eu acho que ele vai optar pela variante do bispo G5, que é uma variante um pouquinho desconfortável, né? Eu tava pensando em jogar com H5 e manter a posição um pouquinho mais flexível, ou eu posso começar com cavalo C6 também. Essa parece ser uma ideia interessante. Cavalo C6, porque já questiono algumas coisinhas aqui em D4. Vamos ver como que ele pode seguir aqui. Tá pensando aqui o Alexandre. Acho que é a primeira vez que eu enfrento um brasileiro aí nessa série. Eu confesso pra vocês que depois que eu fiquei um mês e meio jogando xadrez, direto, sem parar, eu falei assim, Júlia, quando você chegar no Brasil, a primeira coisa que você vai fazer é não tocar em xadrez por um mês, né? Dá uma liberada na mente, né, na cabeça. Eu fiquei orgulhosa de mim porque essa promessa durou 20 horas, que foi justamente o tempo de eu voltar para o Brasil, né? O tempo que eu fiquei no avião, mais as conexões. Porque assim que eu pisei no Brasil, já comecei a jogar várias partidas online, então eu descobri que talvez eu não consiga ficar longe do xadrez. Bom, bispo E3, ele jogou super natural, só que não é a variante mais crítica, talvez eu possa começar ali com bispo G7. Porque a variante mais chatinha é jogar com bispo G5, ainda que essa é bem interessante. Bem interessante. Ele quer acelerar ali o G5, não definiu o roque. Talvez eu também não precise definir o roque, né? Eu posso jogar algo como cavalo D7, que é algo bem interessante também. Ou eu posso forçar um pouquinho as coisas com H5. Essa é uma ideia interessante, porque se eu jogo H5, ele joga G5, eu jogo cavalo G4, né? E ele tem problema para resolver com esse bispo. Acho que eu vou jogar H5. Essa geralmente é uma resposta interessante quando seu adversário começa a avançar bem rápido ali o flanco rei, né? Porque agora ele tem que tomar uma decisão em relação ao peão de G4, né? Se ele tomar, eu vou tomar de cavalo, o que é bom para mim. Se ele avançar, eu pulo o cavalo ali para G4, toco no bispo de E3, e se ele tomar, tem o bispo de C8 dando suporte. Então acho que aqui eu tenho uma posição confortável. Ah, ele tomou aqui em C6, faz sentido. Eu vou tomar mesmo. Agora não sei exatamente como que ele vai continuar. Bom, aí cavalo G4, que era justamente o que eu tinha planejado. Bispo D4. Esse eu não tenho tanta certeza, porque eu posso jogar E5 aqui. E ele vai ter que voltar o bispo para E3. Eu acho que não foi bom essa decisão dele, porque agora ele vai ter que voltar o bispo para E3. Opa, mas aqui ele não quase que pendura uma peça? Porque o que eu tava pensando é o seguinte, bom, ele vai voltar o bispo para E3, eu no mínimo tenho o cavalo por E3, peão toma, e dama por G5, minha posição completamente ganha. Mas ele toma uma peça em G4. Se eu tomar ali, eu vou estar... Oxi, ele abandonou. Bom, então tá, né? Mas aqui o que eu tava falando pra vocês é que eu ia capturar em G4. Assim, ele não deixou seguir, né? Mas poderia capturar em G4. Eu atacaria a dama. E estou atacando o bispo. Então, em tese, se ele tirar a dama para qualquer casa, por exemplo, D2, eu capturo aqui e tenho uma peça a mais, certo? E aí você pode pensar, ah, mas ele tem F3. Bom, F3 é uma possibilidade, só que o problema é que eu capturo em D4, atacando uma peça em C3. Ele vai capturar aqui e eu capturo ali. E o resultado disso é que eu tenho uma peça a mais em troca de nada. Então, o erro, na verdade, dele nessa partida foi ter jogado na verdade, permitir, né, essa variante toda. Eu acho que em muitas linhas, o peão de G4, ele tem que ser um pouquinho
melhor preparado. Por isso que em muitas linhas do ataque inglês as brancas jogam F3 e G4, né? É uma forma de você preparar. Ou, claro, se você não quiser movimentar o peão em F3, você pode jogar H3 e G4. Mas o G4 sozinho, isso é uma dica bem instrutiva. H5 ele pode vir de uma maneira bem desagradável para as brancas. Inclusive aqui, pensando bem, eu teria que calcular algo como cavalo por G4, que eu acho que eu já tinha. Porque cavalo por G4 é a questão que eu tenho um duplo contato ali em D4, né? Talvez eu tivesse esse aqui. Porque se ele jogar cavalo por C6, eu acho que eu tenho cavalo por E3. Cavalo por D8, cavalo por D1. O resultado de tudo isso é que geralmente as pretas têm vantagem em relação àquela outra posição, né? Eu tenho um peão a mais limpo. Então, eu acho que na verdade eu até teria já o cavalo por G4. E se ele joga bispo por G4 aqui, eu posso jogar bispo por G4 mesmo, né? E ele não consegue capturar porque tá caindo D4. Então, acho que já por motivos táticos eu teria cavalo por G4, mas eu acabei não vendo. Mas o H5 já é suficiente. E depois do H5, eu acho que a posição dele é muito difícil já. Eu acho que aqui as pretas já têm vantagem decisiva. Porque aqui, se ele volta o bispo para E3, que é a única casa possível que ele tem, eu capturo e tá caindo G5, né? Ele nem rocou, já ganhei um peão. E aqui a posição dele é bem desastrosa. Eu posso até jogar roque, né? Mas aqui tomar o peão parece mais forte. Então, é isso, pessoal. Uma partida que eu achei que ia ser um pouco mais longa, mas foi uma partida bem instrutiva. Deve sair mais conteúdo essa semana. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos aí nos próximos vídeos.